A narrativa começa quando avistamos alguém flutuando num espaço estranho, exausto e dolorido, porém receoso de dar um passo mais fundo em direção à luz. Nesse momento, essa pessoa reencarna em um mundo misterioso, tomando a forma de um bebê em um templo. Ainda guarda vestígios de suas experiências passadas, porém estas se mostram distantes e obscuras. Ele percebe a presença de 3 olhares amedrontadores e imponentes ao seu redor. Um esqueleto, uma múmia e um espectro. Isso o leva a soltar um choro violento, temendo que planejem tirar-lhe a vida. No entanto, para sua surpresa, eles o acolhem e cuidam dele, nomeando-o Vontade. Quando completa 6 meses, ele gradativamente passa a compreender a linguagem desse mundo, embora ainda não consiga comunicar-se verbalmente. A múmia o conduz para fora do templo pela primeira vez, momento em que começa a chorar perante a beleza do mundo exterior. Inicialmente, havia suposto estar no inferno, sendo punido após uma vida tão desesperadamente vaga. No entanto, logo percebe que estava enganado, aquilo não era punição, mas sim a graça de Deus. Com 3 anos de idade, já demonstra habilidades de leitura e escrita equiparáveis às de um adulto. O espectro, conhecido como Gus, assume a responsabilidade de instruí-lo sobre a história desse mundo e o domínio da magia. Gus, embora um tanto excêntrico e arrogante, demonstra ser mais perspicaz do que qualquer outra pessoa que Vontade tenha conhecido. Gus ensina a Vontade o poder das palavras, explicando que, se proferidas ou registradas por escrito, essas palavras têm o poder de moldar a realidade. Como exemplo, ao escrever a palavra acende, é possível invocar o fogo. Porém, ao seguir-se da palavra apagar, o fogo se extingue. A múmia, então, conduz Vontade a uma câmara onde se encontram várias estátuas representando os deuses. Eles prestam culto ao deus da justiça e relâmpagos chamado Volt, à mãe terra denominada Mater, e ao deus do fogo e tecnologia chamado Chamas. Existem outros deuses, mas uma estátua em particular captura a atenção de Vontade, a deusa da luz chamada Graça, filha do deus dos relâmpagos e da mãe terra, Mater. A múmia, de nome Maria, explica que Mater é a deusa responsável pela criação dos filhos e pelas dádivas da terra. Portanto, consideram Mater como a deusa mais importante, especialmente reverenciada pelas pessoas das áreas rurais. Vontade pergunta a Maria se ela reza para a Mãe Terra todos os dias, mas ela evita a pergunta, dizendo que é hora de jantar. O esqueleto, chamado Sangue, informa a Vontade que, quando ele estiver um pouco mais velho, o ensinará a caçar, embora a Vontade esteja mais interessado em aprender magia antes de qualquer coisa. Sangue comenta que Vontade tem o potencial para se tornar um gênio, assim como ele afirma ser. Ele também brinca dizendo que, se Vontade crescer e se tornar um velho avarento com um cérebro gigantesco, reconhecerá que Sangue parece assustador, mas o mantém entretido e animado. Maria, sempre amigável, traz um pouco de pão com as refeições, o que leva a Vontade a perguntar de onde ela o obtém. No entanto, ela responde que é um segredo compartilhado pelos 3, que guardam muitos segredos, incluindo o motivo de morarem ali. Porque não existem outros seres humanos além de Vontade e porque eles são seres não mortos. Nunca conheci ninguém além desses 3 desde que nasci. Tenho tantas perguntas, mas não posso questioná-los, pois estou escondendo um segredo deles. Eles não sabem que sou um humano com memórias de minha vida anterior. Quando eu for um pouco mais velho, enfrentarei dificuldades enquanto treino com Sangue. Ele diz que precisamos construir meus músculos e resistência primeiro, já que habilidades são inúteis sem a força muscular para sustentá-las. Sangue também me ensina esgrima e técnicas de caça na poeirenta floresta. A poeira me instrui sobre magia e aprimora minha pronúncia, explicando que as palavras têm variações e que nunca se pode pronunciar uma palavra exatamente da mesma maneira 2 vezes. A poeira diz que começarei com magia menor, focando na habilidade e precisão, mas devo tentar sobreviver sem usá-la sempre que possível. Um dia, pergunto a Gus como ele, sendo um fantasma, pode ser tão obcecado por dinheiro. Gus responde que o dinheiro é essencial, pois é o que impulsiona este mundo. Ele afirma que com o poder do dinheiro, é possível resolver qualquer problema sem depender da magia, e fica entusiasmado ao pensar em contar moedas de ouro. Maria compartilha comigo o conhecimento sobre outras raças, explicando que os 3 costumavam ser humanos. Antes de morrerem, eles se apegaram a emoções poderosas que os levaram a fazer um pacto com o Deus dos seres não mortos. No dia seguinte, Sangue diz que é hora de começar um treinamento prático, já que estou prestes a completar 8 anos de idade. Ele comenta que, se eu resistir a um golpe com minha força ridícula, tornando-se um ser não morto, o deus impuro da morte conhecido como estagnado tornou-se o inimigo da Mãe Terra. Desde então,
Os três firmaram um contrato com ele, após entrar em contato com Mater, uma divindade cuja presença incitou uma queima que durou 5 anos. Com o passar do tempo, Vontade alcançou a idade de 13 anos, e seu treinamento tornou-se cada vez mais árduo. Sang capturou um cadáver demoníaco de classificação baixa para que Vontade pudesse praticar, e ele o derrotou facilmente com uma habilidade que surpreendeu Sang. Como parte de seu treinamento, Sang decidiu levá-lo para uma cidade em ruínas, onde antes humanos e anões residiam, mas agora era um local perigoso, infestado de mortos-vivos errantes. Sang deixou Vontade em uma caverna sozinho para testar suas habilidades. Vários mortos-vivos apareceram, mas Vontade conseguiu derrotá-los facilmente. Agora, ele precisava encontrar a saída, mas no caminho, deparou-se com um demônio morto-vivo chamado Vasquez, que era mais formidável do que qualquer adversário que já enfrentará, pois também dominava magia. Vontade considerou contornar o demônio ou buscar outro caminho, mas ponderou sobre qual seria o propósito de Sang. Corajosamente, enfrentou Vasquez, que tentou usar magia contra ele. Graças às lições que Gus havia lhe ensinado, Vontade conseguiu resistir e contra-atacar com sua espada. No entanto, a lâmina se quebrou com o impacto, embora o ataque tenha resultado na morte de Vasquez. Com a espada de Vontade agora inutilizável, ele pegou a lança mágica dos mortos-vivos que acabará de derrotar, uma arma feita por anões. Nesse momento, Gus apareceu com uma expressão neutra no rosto e recorreu às suas palavras para convocar um golem para lutar contra Vontade. No entanto, Vontade o derrotou com facilidade. Mas a situação é confusa para ele porque não entende por que Gus está tentando matá-lo. Quando Will está prestes a retaliar contra Gus, este para e admite que machucá-lo seria pior do que morrer. Gus pede desculpas a Will e reconhece que levou essa lição longe demais. Will fica surpreso com a revelação de que Gus estava tentando passar uma lição, mas opta por não dizer nada. Juntos, eles retornam ao templo. Will percebe que Gus não mencionou o incidente na caverna e suspeita que haja uma razão para o seu silêncio. Will decide não compartilhar o ocorrido com Sang ou Maria e tem uma conversa privada com Gus. Nesse diálogo, Gus revela que Sang desafiará Will para um duelo sério, mas Gus deseja encontrar uma maneira de perder o duelo de modo que Sang não perceba. Will questiona Gus sobre o motivo, mas este não oferece uma resposta. Isso deixa Will extremamente frustrado, e ele expressa seu descontentamento com Gus, que lhe responde que não pode ajudá-lo. Quando a conversa se encerra, Will parte para a sala com as estátuas dos deuses. Nesse local, Maria revela que Sang adora o deus do fogo chamado Blaze, enquanto Gus adora o deus do vento chamado Turbilhão. Sang jurou seguir seu treinamento diário para se tornar forte. Por outro lado, Mary prometeu a Mater que viveria de forma a honrar seu testamento. Ela explica que Gus jurou ao deus do vento que viveria da maneira que o satisfizesse e aproveitaria a vida, pois detesta estar vinculado por compromissos. Anos depois, vemos que Willow cresceu consideravelmente. É noite, e ele acaba de concluir o treinamento com Sang. Este último traz um pouco de álcool que preparou para eles beberem. Após ficarem bêbados juntos, Sang sugere que espiem Mary enquanto ela se troca. Enquanto eles estão espionando, Will, um tanto vacilante, abre a porta. Mary questiona Sang sobre por que ele deu bebida a Will, e Sang evita a pergunta, dizendo que só pretendiam dar uma olhada enquanto ela se trocava. Will reconhece que havia dito a eles para não fazerem isso. No entanto, Mary, visivelmente chateada, dá um tapa em Will. Na semana seguinte, durante o treinamento, Sang luta intensamente contra Will, parecendo uma tempestade com seus ataques. Will encontra dificuldade em desferir golpes sem ser atingido. No entanto, ele realiza um movimento épico, usando seu escudo para bloquear a espada de Sang e transformá-la em uma rampa para derrubá-lo. Justo quando Will estava prestes a atacar, Sang o arremessa como um saco plástico. Will se rende, e Sang lhe dá um presente surpresa, a mais poderosa das lâminas demoníacas que possui, chamada Comedor Excessivo. Will fica confuso, pois acredita que ainda não venceu. Sang explica que é um presente para marcar sua nova independência. A espada, chamada Comedor Excessivo, tem a capacidade de restaurar a força vital do portador a cada corte em um ser vivo. Sang acrescenta que quanto mais Will a utilizar,
mais dependente ficará dela, até enfraquecer a ponto de não restar nada dele, o que é parte da natureza de uma lâmina demoníaca. Agora que Will está mais maduro, Maria e Sang decidem compartilhar o segredo sobre o rei entre os reis demônios, que tentou conquistar seu continente cerca de 200 anos atrás. Os reis demônios lideraram uma imensa revolta, trazendo consigo um exército incontável de demônios que invadiu o continente. A região ficou repleta de reis demônios e generais. Esses enxames de demônios se envolveram em rituais macabros, sacrificando enormes quantidades de carne e sangue em homenagem à sua divindade, o deus das dimensões. O grande rei estava causando tumulto em todo o continente. Sang explica que os apelidos atribuídos aos reis demônios não chegam nem perto da verdade. Ele acrescenta que suas habilidades eram completamente insanas. O grande rei podia transformar o sangue derramado e a carne cortada de seu próprio corpo em comandantes demônios em quantidades ilimitadas. Em outras palavras, ele criava demônios a partir de sua própria carne e sangue, e apenas lâminas podiam prejudicá-lo, já que flechas e magia não surtiam efeito. Mary revela que eventualmente ele se tornou conhecido como o Rei Supremo, indicando seu domínio sobre todos os reis demônios. Bland conta que, mesmo com a ajuda da magia de Gus e a bênção de Maria, eles não conseguiram derrotar o grande rei. Além disso, como um morto-vivo, ele não podia melhorar suas habilidades com a espada, pois não podia crescer. Gus colocou um selo nele e no Rei Supremo, e eles foram profundamente selados sob a terra. Então, Will descobre que Gus, Mary e Bland estão vinculados à cidade devido ao seu contrato com Estagnado. Eles concordaram em se unir ao exército de mortos-vivos de Estagnado para eliminar todos os demônios que infestavam a cidade e proteger o selo em seus corpos imortais. Will percebe que ele estava destinado a ser um sacrifício para romper o selo do Grande Rei. No entanto, depois que os demônios que o trouxeram a eles foram mortos, eles decidiram mantê-lo e criá-lo como um de seus próprios, acreditando que a humanidade havia sido extinta. Entretanto, o fato de que os demônios conseguiram trazer Will para aquele lugar indica que deve haver um local habitado por humanos nas proximidades. E agora ele está prestes a adentrar uma nação de sobreviventes da Grande Revolta. Alguns momentos depois, Maria e Bland fazem comentários elogiosos sobre ele, destacando sua força e inteligência. Will fica confuso, pois parece que estão se despedindo dele. De repente, um portal demoníaco se abre no céu e o infame Rei Supremo emerge. Ele questiona se eles já se despediram, insinuando que está ali para levar as almas de Bland e Maria. Will fica paralisado, incapaz de se mover. No entanto, Gus aparece e instrui Will a pegar Bland e Maria e sair dali imediatamente. Ele declara que vai enfrentar o Rei Supremo. Gus utiliza sua magia mais poderosa na tentativa de deter o Grande Rei. No entanto, Gus de repente fica paralisado pelo Rei Supremo, juntamente com Bland e Marion. Descobre-se que o Rei Supremo dividiu sua força em 2 corpos, caso algo assim acontecesse. O Rei Supremo oferece um acordo a Will: se ele se juntar ao seu exército de mortos-vivos, permitirá que ele viva em harmonia com sua família de mortos-vivos para sempre. Will tem a noite para considerar a proposta. À noite, ele se recusa a dar qualquer coisa a Estagnado. Determinado, Will convoca seu próprio exército de mortos-vivos para impressionar Estagnado com suas habilidades. Então ele reúne seu exército de mortos-vivos e faz a pergunta novamente se Will gostaria de se juntar a ele. Estagnado aprecia o testamento de Will e propõe recebê-lo como um general em seu exército de mortos-vivos. Ele até ameaça beber o sangue de Will quando parece que ele está prestes a aceitar. No entanto, Estagnado retira o sangue de sua espada, dando a Will uma oportunidade de ataque. Nesse momento, o Rei Supremo liberta uma cobra demoníaca que morde Will, transportando-o para um local estranho. Parece familiar, como se ele já tivesse estado lá antes, quando encontrou a deusa da luz. No final, ele faz um pacto com ela, na qual a deusa concorda em conceder sua proteção e orientação, desde que Will não esqueça sua decisão. De volta ao local onde Estagnado está, ele fica desapontado com a decisão de Will de fazer um juramento com graça. Ele esperava que Will se unisse às suas fileiras no ataque dos mortos-vivos. Entretanto, eles não são páreo para os comedores excessivos. Estagnado desaparece repentinamente em meio a uma nuvem de poeira, deixando Will se perguntando para onde ele foi. Graça aparece então e vira seu rosto na direção do templo. Usando sua capacidade de aceleração, ela se dirige para lá o mais rápido possível. Quando Will finalmente chega, o Grande Rei está prestes a matar Bland e Maria. Will tenta impedi-lo, mas sabe que não chegará a tempo. No entanto, de repente,
uma deusa que Will não reconhece aparece. Depois de uma breve despedida, Will percebe que a Terra-mãe nunca odiou Maria por aceitar o acordo com Estagnado. Nesse momento, Estagnado lança um feitiço de relâmpago em direção a Will. No entanto, ele interrompe o ataque de Estagnado com sua magia e aproveita essa oportunidade para avançar com sua espada. Começa a desferir uma série de golpes violentos contra o Rei Supremo, gradualmente enfraquecendo-o até finalmente derrotá-lo. Depois disso, Estagnado desaparece completamente, enchendo todos de animação e parabenizações. Contudo, quando estão prestes a partir, Mary e Blunt caem no chão. Eles explicam a Will que, uma vez que perderam o apego e recusaram vender suas almas a Estagnado, seu tempo chegou ao fim. Will começa a chorar e pergunta desesperadamente se há algo que possa fazer para não perdê-los. No entanto, eles o tranquilizam, dizendo que não há nada que ele possa fazer, mas estão orgulhosos da pessoa que ele se tornou e desejam que ele continue no caminho certo. Nesse momento, Will começa a contemplar as fotos acima de suas cabeças, lembranças de quando eram humanos. Gus chega e os quatro compartilham seus últimos momentos juntos. Após a partida de Mary e Blunt, a deusa da luz recolhe suas almas, e eles retornam ao ciclo de morte e renascimento. Deixe seu comentário se desejar uma continuação. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para nunca perder outro vídeo. Até a próxima, cuide-se!